Vou apresentar para vocês um exemplo rápido e prático de como calcular a taxa interna de retorno de um fluxo de caixa. Antes de começar essa aula, eu vou pedir para você deixar o seu like já e se inscrever aqui no nosso canal para sinalizar para a gente que você gosta desse tipo de conteúdo, beleza? Então imagina que você tenha este fluxo de caixa aqui, ó, em que você depositou R$55.000, por isso que o valor negativo, né, o depósito, e você foi tirando ao longo de 8 meses valores diferentes, 5.000, depois 6.000, depois 10.000. Bom, o que é a TIR? A TIR tem a ver com o VPL, Valor Presente Líquido. Se você não se lembra muito bem disso, eu vou deixar aqui um vídeo no card que está aparecendo para você, em que eu explico com muito mais detalhes o que é o VPL, o Valor Presente Líquido. Um vídeo bem legal sobre isso só. Agora, olha só. O que é o VPL rapidamente? Ele é a soma de algumas parcelas, né? Tá vendo aqui um somatório. Então, nós temos PGTOs, que são os pagamentos. Esses pagamentos têm um índice, então pagamento 0, 1, 2, até o N. E esses pagamentos virão divididos por 1 mais uma taxa de juros que vai ser elevada ao expoente R. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter PGTO 0, ele vai ser dividido por 1 mais I elevado a 0, só que isso aqui dá 1, então nem precisa colocar esse cara no denominador, ok? Então a gente vai ter PGTO 0 na primeira parcela, na segunda a gente vai ter PGTO, que é o pagamento 1, dividido por 1 mais I, e aí vai assim por diante até chegar no PGTO N, dividido por 1 mais I elevado a N. Vamos escrever o VPL para o fluxo de caixa que nós temos? Então, valor presente líquido, no nosso caso, ele vai ser menos R$55.000, que é o PGTO 0, mais R$5.000 dividido por 1 mais I elevado à primeira potência. Eu não sei qual que é a taxa ainda. Agora, mais R$5.000 dividido por 1 mais I elevado ao quadrado. Por que ao quadrado? Ó, esse aqui é o mês 1. Foi para os 5.000. O mês 2 também tem uma retirada de 5.000, por isso que foi ao quadrado. Agora vão aparecer 3 parcelas de R$6.000, só que uma vai estar dividido por alguém elevado ao cubo, a outra por alguém elevado à quarta e a última por alguém elevado à quinta. Então, se você fizer isso aqui, você vai ver, vai dar 6.000 dividido por 1 mais I elevado ao cubo. E assim por diante, até chegar no 6.000, 1 mais I elevado à quinta potência, que é a última. E aí, é claro, você vai ter as parcelas de 10.000, que tem os expoentes 6, 7 e 8. Então, até o último 10.000, que vai ser dividido por 1 mais I elevado à oitava potência. Agora, o que é a TIR? A TIR, que é a taxa interna de retorno, ela é a taxa I, ela é igual ao I, quando, eu vou colocar aqui, ó, C somente C, VPL for igual a 0. Então, no lugar de VPL, eu vou pôr a expressão 0, o valor 0, melhor dizendo. E essa expressão toda vai ser igual a 0. Então, para calcular a TIR, basta eu resolver essa equação. É uma equação polinomial. E aí que está o problema. Como é um polinômio de grau 8, a gente não tem fórmula fechada para ele. Então, a gente vai ter que usar métodos numéricos, ou em particular aqui, uma ferramenta, que é o Excel que eu vou usar, beleza? Bom, transportei aqui para o Excel a minha tabela. Tá com os dados. Como que eu vou fazer a conta da TIR? Eu vou aplicar uma formulinha, uma função, melhor dizendo, do Excel, que é muito simples, que é a função IRR em inglês, ou TIR em português. Então, eu venho aqui igual nessa célula, eu escolhi essa célula aqui como a célula em que nós vamos pôr o valor da TIR, tá bom? Então, eu vou escolher a função IRR, que é ó, Internal Rate of Return. Então, é claro que essa é a TIR. Então, eu venho aqui, FX. Bom, temos duas entradas. Os valores, que são os valores do fluxo de caixa, e gas, que é onde ele quer atingir, mas não precisa colocar, a gente nem vai usar essa entrada neste exemplo. Então, eu simplesmente seleciono, arrastando da primeira coluna, da primeira linha, melhor dizendo, até a última linha na coluna valor, e dou OK. E ele calculou a TIR, que dá 1,048%. Agora, vamos supor que você queira um pouco mais de detalhes sobre a TIR. Então, vamos fazer agora o método em que eu calculo cada uma das parcelas dividida por aquele coeficiente elevado ao expoente, tá bom? Então, olha só. A primeira linha vai ser simplesmente uma igualdade. Eu pego igual aqui, repito, porque não muda nada, lembra? A gente já viu isso. Bom, agora, a partir do primeiro mês, ou seja, da segunda linha, a gente sempre vai pegar a parcela, que está na coluna esquerda, e eu vou dividir por um coeficiente. Que coeficiente vai ser esse? Bom, 1 mais a taxa I. A taxa I vai ser a minha TIR, certo?
Como eu selecionei essa célula aqui como a célula em que vai a TIR, eu vou selecionar esse cara aqui, colocando um cifrão aqui. Por quê? Porque ele vai travar para as próximas linhas. Agora veja, isso aqui tem que ser elevado ao expoente que está no mês. Então eu venho para essa coluna e dou Enter. Beleza, como a TIR aqui é 0 por enquanto, né, não mudou nada, é óbvio que não vai fazer nenhuma alteração aqui. E eu vou fazer o arraste aqui. Vou arrastar todas as células até a última linha, que é a 8. Agora, atenção. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar a função soma, sum, tá vendo? Sum, aqui, e simplesmente arrastando também. Então, eu vou pegar desde a primeira linha até a última e dou OK. Aqui eu somei sem correções de taxa de juros. Mas veja, o que é isso aqui? É justamente o VPL, porque é a soma de todas as parcelas divididas respectivamente por seus coeficientes de juros, né? Veja, se a minha taxa for de 0,5%, o que vai acontecer? Eu vou ter o valor presente líquido de R$ 1.541, tá? Bom, mas o meu objetivo é descobrir qual que é a TIR. E a gente sabe que a TIR é aquela em que o VPL dá 0. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma outra ferramenta chamada Data. Aqui, What If Analysis. GoSeek. Essa ferramenta é a que a gente chama de atingir metas em português. Então, eu seleciono a célula, que é a célula do valor presente, não é a TIR. Ele está selecionado a TIR, mas a gente tem que corrigir isso aqui. Então, eu venho aqui no VPL, porque é o VPL que vai ter um valor fixo, que é 0. E eu coloco esse valor aqui, toValue 0. E eu selecionei a célula, que é onde está a soma de todos os caras anteriores corrigidos pelos seus coeficientes. By changing cell, ou seja, mudando qual célula? A célula em que está a TIR, que é essa aqui. Então, eu dou OK, e ele vai fazer o cálculo que dá exatamente o valor que a gente tinha achado, 1,048%. E olha só, o nosso VPL está 0. É claro que isso aqui é um valor aproximado, está muito próximo de 0, mas para efeito de cálculo é disso que a gente necessita. Então, eu achei a TIR usando esse método prático, que é simples, porém tem que ter um conhecimento do que está por trás, beleza? Pessoal, gostaram dessa aula? Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam e também as dúvidas que vocês eventualmente tiverem, ok? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, porque eu estou trazendo sempre mais conteúdo para vocês. Bons estudos!